chegando, que demora uns 2 minutos para as pessoas acessarem. Então, tem gente ansiosa aí. Já estamos ao vivo. Vitor, nós fizemos já 2 lives com 2 ex-orientadores seu, o Daniel Carlos e sabe quem? Com o Flávio, que está aí entrando, Flávio. O Flávio. Ele participou na semana passada. Ao lado de quem? Gente fina. O Flávio é gente finíssima. Flávio, agora... Você sabe que ser orientando do Vitor Paro tem que ser bom, né? Não pode ser. Aí eu falei, olha, que eu falo sempre, eu fui aluno do Vitor Paro em 1993, na USP. Fui aluno da... O Romualdo é que tem um ditado que fala ninguém é orientando o Vitor Paro impunemente. Verdade. O pessoal está chegando, as pessoas chegando, já estamos com muita gente chegando aqui. O teu tempo limite aí é 40 minutos, 1 hora? A gente não tem tempo, mas também para não cansar muito, não te cansar nem as pessoas, achei no máximo 1 hora é o ideal, né? Mais de 1 hora já começa. Depende muito do ritmo aí. Vamos então até 9h30, meia-noite, por aí. Depende de você, do seu fôlego aí, né? Professor Vitor, tem assunto até meia-noite, né? Você não vai... A gente não vai te cansar muito, não. Calma aí, opa, já tem bastante gente. Tem gente falando boa noite. Chegando. Me diz uma coisa, esse link que você me deu é só para mim? É só para você. O que eu ponho no Facebook para as pessoas acompanharem? Não, você... Deixa eu ver aqui. Bota aí no chat o link. Bota no chat o link que eu colo e boto no Facebook. Para as pessoas acompanharem, né? Por onde elas vão acompanhar no nosso Facebook. Então, deixa eu ver, o pessoal da assessoria pode me mandar aqui, colocar no chat, Celso. Aí. O YouTube vai estar no YouTube, já tem no Facebook. Tem um monte de gente já assistindo, cara, olha aí. Então, as pessoas já estão lá. Então, eu vou colocar aqui, né? Professor Vitor, souberam que era o professor que estaria aqui nessa live de hoje e todo mundo veio assistir, professor. Que bom. Aí, ó, olha, a supervisora da educação, grande educadora Luciane Cavalcante, já fala, ó, Vitor Paro, o professor de todos nós, olha. Muito bem. Quem estiver assistindo aí, bota o chat aí, o link aí para eu botar no Face. Tá aqui, ó, acho que já puseram. A Luciana Santos. Obrigado, Luciana. Já vou copiar e colar. Isso mesmo. Vamos lá, vamos botar no Face. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá lá, pronto. Isso mesmo. Olha só aí, ó. Já coloquei aqui, agradecer a Luciana, que está sempre presente nas nossas lives, participando ativamente dos debates. Muito bem. Da educação. Então, acho que já dá para começar, viu? Já todo mundo... Bom, podemos começar. Nós estamos também no YouTube. Aí as pessoas podem compartilhar a live para ajudar aqui na audiência. Vocês vão gravar também, depois mandar a gravação para a gente? Sim, vai estar gravando. A gente se disponibiliza, vai ficar no nosso Facebook, no Facebook do Celso, vereador Celso Gianazzi, também, e no YouTube. Então, as pessoas podem assistir, debater com os professores nas escolas, nas reuniões pedagógicas, é um material... Vou oferecer café, porque não dá para dar café online. Verdade. Então, vamos lá, vamos iniciar agora oficialmente. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, que estão ainda entrando, muitas pessoas chegando de várias regiões, professores, professoras. Quero agradecer o vereador Celso Gianazzi, que vai ajudar aqui na condução dos trabalhos, e um enorme agradecimento ao nosso professor Vitor Paro. Já quero dizer que eu fui aluno também do Vitor Paro, eu sempre falo. Ninguém é aluno de Vitor Paro impunemente, hein? Verdade, eu fui aluno do Vitor Paro em 1993, e ele era exigente, era bravo, não dava colher de chá, não podia nem chegar... Naquele tempo já era bravo, né, Carlos? Ele era, então, mas foi bom, eu me lembro, Vitor, que eu cheguei atrasado na aula 2 vezes, e aí na segunda vez você me chamou a atenção publicamente. Aí claro, você queria que fosse privadamente, você chegou atrasado publicamente. Sabe que daí nunca mais eu atrasei na sua aula. Tá vendo? É assim que tem que ser feito. Funcionou.
Mas se na verdade, eu não sou bravo, eu sou rigoroso. Exatamente. Eu respeito o direito de todo mundo. Eu até falei isso aqui na live com o Flávio, né? Mas todos eles te elogiaram, o Daniel Cara, que foi seu orientando, o Flávio, o Bolês, que foi todos eles fizeram 1000 elogios a você. E eu fiz uma releitura de Marx a partir da sua aula. Eu tinha lido, mas de uma forma desorganizada antes, mas quando eu fiz aquele curso com você acho que era de administração escolar, eu fazia o mestrado na Faculdade de Educação, então eu fiz uma releitura, entendi muito melhor, foi muito importante aquele curso. Então, deixa eu aproveitar, Carlos, e já fazer uma divulgação aqui. Eu resolvi ensinar bastante Marx. Eu vou falar qualquer coisa aqui no negócio da importância de se conhecer Marx, de se conhecer economia. Eu quero recomendar para todo mundo, no meu site, vitorparo.com.br, se quiser pode pôr aí, tem um blog que se chama Pitacos Teóricos. E nesse Pitacos Teóricos eu estou escrevendo bastante, escrevi 27 artigos até hoje. Antes de chegar a pandemia, depois chegou a pandemia, não deu tempo mais, eu escrevi uns 2 ou 3 só. Mas os pitacos, tem uma seção que se chama NEBA, que significa não é bem assim. Nessa seção tem 11 artigos, o pitaco do número 1 ao número 10, mais o 19, que na verdade é uma aula bastante didática, bastante clara, bastante fácil de compreender sobre a economia científica, né, que é a economia marxista. Estou à vontade. Vou colocar, aqui tem o Edson Gabriel Garcia te deixando um abraço aqui. Nossa, falando que companheiro e assessor na coordenação do grupo de formação dos diretores de escola na gestão Erondina, Paulo Freire. Ele era um diretor autoritário. Não, ele era rigoroso, que nem você. Também rigoroso. Rigoroso, né? Então vamos começar, Vitor. Olha, nós estamos vivendo aí um debate intenso na área da educação, de uma forma mais geral, mas também na área da educação. Um dos assuntos mais discutidos aqui por nós e pelos professores em geral é a questão o que nós chamamos de farsa da educação à distância. E agora a outra também, esse anúncio precipitado e, na nossa opinião, irresponsável das aulas. Nós queremos saber como que você está vendo isso, mas antes eu passo para o Celso fazer uma saudação e a gente começa. Boa noite, professor Vitor Paro, prazer enorme estar aqui. Boa noite, Carlos, prazer estar aqui com você. Uma alegria, professor Vitor Paro, ouvi-lo, porque, sobretudo, nesse momento da pandemia, com esses ataques aí à educação que o Carlos acaba de falar, tem a EAD, a volta às aulas, né, o EAD e a volta às aulas aqui, tanto do governo do estado, e hoje também o secretário municipal de educação anunciou, professor Vitor Paro, a volta às aulas aqui no município de São Paulo, e quando houver essa volta às aulas, a Secretaria Municipal de Educação vai fazer uma avaliação com os alunos para ver o que eles aprenderam nas aulas durante esse período. Então, e ele esquece, né, professor Vitor Paro, que quase 70% dos alunos não tiveram acesso às aulas por conta da desigualdade que a gente vive aqui na cidade de São Paulo. Então, ouvi-lo falando sobre isso também vai ser muito importante aqui para a gente poder entender um pouquinho o que acontece. Muito prazer estar aqui com você, professor. E, logicamente, Vitor, você pode contextualizar dentro desse momento difícil que nós estamos vivendo, de autoritarismo, de governo proto-fascista, de Bolsonaro, né, da tentativa de instalação de um Estado policial, enfim, nessa conjuntura toda que você vai falar hoje aqui na nossa roda de conversa. Muito bem, acho que até às 6 da manhã dá para falar de quase tudo isso. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui, falar com os meus candidatos na eleição, tanto como deputado federal, deputado estadual, quanto deputado federal, vereador. Votos aqui de casa, sabe que tem sempre um monte de votos aqui. Pois bem, olha, eu quando vi esse tema que você colocou aí, um tema bastante bombástico, até audacioso, eu não vou ficar falando sobre aquilo que está todo mundo falando, que já todo mundo sabe, da palhaçada que do que significa tudo isso, tal. Eu vou
ousar botar as pessoas, tentar estimular a refletir um pouco de uma forma mais rigorosa, vou falar no nível teórico, vou tentar aprofundar um pouco, pensando sobre as razões pelas quais acontece um despautério desse. Então, a pergunta que se deve fazer para a história e para a continuação nossa e para que a nossa emoção sobreviva é: onde foi que erramos? O que estamos errando para acontecer num momento desse de pandemia, de milhares de pessoas morrendo, de um drama intenso de todas as famílias? O que foi que deu errado? O que está dando errado para que nós tenhamos esse tipo de barbárie? Para que nós tenhamos pessoas... Não vou entrar no mérito diretamente de um governador ou de um prefeito, que a gente sabe que os dois são liberaloides, ligados ao capital, ligados da direita, sem qualquer compromisso com os dominados e com os trabalhadores. Mas não vamos tocar nisso. A gente sabe que isso é um determinante muito grande. Mas por que existe isso? Tá? Vamos pensar num sentido mais geral. Por que nós existimos pessoas que não têm humanidade? Pessoas que têm que tomar decisão, e na hora de tomar decisão, não se importam que essas decisões vão provocar mortes, sofrimento. Mortes, a pessoa que morre não sofre, aliás, sofre até morrer. Mas o sofrimento se espalha. Assim como o Covid se expande geometricamente, também a tristeza das pessoas que ficam. Isso é muito doloroso. Por que nós temos pessoas que não pensam nisso? Por que nós temos pessoas que não têm piedade, que não têm misericórdia? Por que nós estamos nessa situação? Eu acho que essa é a pergunta maior que pode esclarecer, que eu acho que precisa ser feita, que não tem sido feita. Né? Porque as outras coisas conjunturais, o Dória acaba logo, sei lá, ele perde a próxima eleição, esse verme que está na presidência, de repente caça, vai para a cadeia, sei lá. Mas não significa que resolve os problemas. Os problemas não são esses. Os problemas não são pessoas. Tá? Então, eu me proponho a pensar de uma forma mais ampla. O que será que é isso? Então, me permita falar um pouquinho sobre isso. Depois, conforme for possível discriminar, eu termino essa reflexão teórica, a gente pode pegar em questões mais pontuais aí, e mais específicas. Do jeito que você acha melhor. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que o que existe é uma falta na sociedade, na humanidade inteira, mas nós estamos falando do Brasil, na sociedade, de apropriação de valores humanos-históricos. Falar em valores, as pessoas sempre pensam que aquele papo de dizer faça isso, não faça aquilo, aquele moralismo. Não se trata disso. Olha, eu posso talvez começar anunciando o seguinte. Não me sai da cabeça, quando eu vejo a situação atual, com um presidente da República, que é isso que está aí, todo mundo fala, não sabe, não precisamos dizer. Eu lembro sempre da Rosa Luxemburgo, e aquela frase dela profética: socialismo ou barbárie? Bom, profética porque nós estamos adentrando a barbárie. Porque nós não abraçamos o socialismo. Só que eu gostaria de recuperar esse termo socialismo de uma forma não preconceituosa, de uma forma científica, de uma forma rigorosa. E eu vou convidar depois os nossos educadores, os nossos professores a saírem do armário e se dizerem socialistas. E se dizerem comunistas. E se orgulharem de serem socialistas e de serem comunistas. De terem a coragem, primeiro, de conhecer, porque muita gente acredita porque não conhece, e saber que socialismo não é simplesmente a ditadura de um Estado.
que comunismo não é simplesmente proibição de propriedade privada e desestatização de tudo. Que comunismo não é o que aconteceu com Stalin. Percebe? Que comunismo, que socialismo são direitos muito mais elevados, muito mais superiores. São conceitos construídos historicamente. Então veja, quando falamos historicamente, vamos pensar um pouco sobre história. História não é simplesmente a sucessão de fatos no tempo. História é o oposto da necessidade natural. Vamos lá com isso. Quando nós falamos, depois vocês vão compreender por que a gente às vezes chama pleonasticamente o presidente da República de verme. Pleonasticamente. A gente quer dizer que é verme mesmo. Por quê? Porque nós estamos diante de uma pessoa que não se apropriou historicamente daquilo que foi produzido pela humanidade durante milênios e milênios. Ele está num estágio de civilização em que não se criaram e não se perpetuaram valores, como o respeito à vida, por exemplo. Então, quando as pessoas falam que está voltando à Idade Média, não, a Idade Média era muito avançada para o senhor Bolsonaro. A Idade Média já tinha valores conquistados, tá? Apesar da igreja continuar matando todo mundo, mas isso era uma questão de poder. Ela continua ligada com o poder e fazendo as suas misérias, que a gente vai ver daqui a alguns séculos também. Então veja, é nesse sentido que nós temos que entender a história. E aí vê a palavra socialismo. O ismo significa sempre que você se faz adébito de uma determinada modo de pensar, uma determinada. Quando você fala capitalismo, é porque você é fã do capital. Socialismo, você está preocupado em social. O que é o social? O social diz respeito a relações entre seres humanos. Relações que são necessárias e obrigatórias. Você não pode pensar o ser humano se não relacionando com o outro. E quando eu falo em ser humano, eu estou falando em ser humano no sentido humano histórico. Não é o homem como simplesmente um animal racional. O homem é um animal. Ele pertence ao domínio da natureza. Mas ele não é simplesmente natureza só. Ele transcende o natural. Como que ele transcende o natural? Ele transcende o natural quando ele se pronuncia diante do real. Então, natureza é o domínio da necessidade. Necessariamente acontece. Tudo o que independe da vontade e da ação do homem, nós chamamos de natureza. Necessariamente acontece. Eu solto um corpo, esse corpo cai necessariamente. É uma lei natural. Pois bem, o homem é natureza, é feito de carne e osso. Elementos naturais, ele é um animalzinho. Mas ele não é só isso. O que o faz humano, e é isso que é importante. Daí deriva tudo. Saber o que é ser humano. Saber o que é diferenciar-se de um verme, diferenciar-se de uma anta. O que é ser humano? Ser humano, no sentido histórico, e não simplesmente animal, é pronunciar-se diante do real. Dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Quando você faz isso, você está criando um valor. Valor aqui, tanto faz valores bons como valores ruins. O domínio dos valores de toda espécie é o domínio da ética. Então, o homem, nesse sentido, é um ser ético. Tá? E a ética existe como expressão, como comprovação da vontade humana. Eu quero isto. Veja, o homem faz isso, pronuncia-se diante do real e em seguida ele estabelece um objetivo. Por exemplo, o homem poderia continuar andando necessariamente a pé. Num determinado momento ele falou não. Eu quero chegar depressa sem fazer força. Criado um valor, ele estabelece um objetivo. Vou treinar e domar esses cavalos que estão, esses quadrúpedes que estão andando aqui em redor da caverna. Ele faz isso. Quando ele faz isso, essa ação de realizar o objetivo chama-se trabalho. Esse é o conceito. Lembra lá, Carlos, no nosso curso
do Capital sobre o conceito de trabalho humano. Trabalho humano é uma atividade adequada a um fim. É uma atividade orientada por um fim. Só o homem faz isso. O animal também tem atividades, mas não são orientadas por um fim. Ele faz isso necessariamente. Quem faz isso, guiado pela sua vontade, é o humano. Ao fazer isso, o homem cria a liberdade. Liberdade, portanto, não se ganha, liberdade não se dá, liberdade também não se conquista, que a liberdade conquistada é sempre à custa da liberdade de alguém. Liberdade se constrói. E se constrói com o outro. Se constrói pelo trabalho. Percebe? O homem, isso é o conceito do humano. O homem é aquele ser criado pelo próprio homem. Mas presta atenção a diferença desse humano para o humano verme, para o humano anta. Percebeu? Esse conceito de humano não termina na sua corporeidade, não termina no seu cérebro. O seu cérebro também é uma qualidade natural. O humano é aquilo que você faz, é o pedaço da história que você constrói. Nesse sentido, então, o homem, antes de domesticar o cavalo, por exemplo, ele necessariamente andava a pé. Depois, ele já é outro ser humano. Aquele era um ser que necessariamente andava a pé. Quando ele domestica o cavalo e tem a liberdade entre optar entre andar a pé e andar a cavalo, ele constrói a sua liberdade. E ele se faz humano histórico. Não é mais o mesmo ser humano. Precisa dizer que o homem não doma apenas o cavalo, ele inventa a carroça, o automóvel, o helicóptero, o avião, ele voa e assim por diante. Então, o homem de hoje é completamente diferente em termos históricos daquele homem. Em termos físicos, nós continuamos iguais. Quando nós nascemos pura natureza. Tá? Mas veja bem, onde é que está o social disso aí? O social está no seguinte ponto. O homem produz a sua vida, produz a sua existência. E eu estou falando do homem aqui no sentido genérico, do homem, mulher, branco, preto, gordo, branco, corintiano, são paulino, a espécie humana. Então, a espécie humana, ela produz, eu produzo a minha existência, por exemplo, mas não o faço sempre diretamente. Para eu produzir a minha existência, eu dependo dos outros. Desde os tempos mais primitivos, um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vasos e todos têm acesso ao trabalho de todos. É a divisão social do trabalho. Não dá, no século XXI, para você ser humano histórico, para você pensar e ultrapassar os vermes que estão na Presidência da República, sem ter essa consciência da divisão social do trabalho. Para produzir a minha vida, eu não dependo apenas do meu próximo, eu dependo radicalmente do meu distante, no tempo e no espaço. Tudo que é feito, essa camisa, o botão que está nela, começou a ser inventado quando o primeiro ser humano ficou em pé na face da Terra. Tudo que nós temos ao nosso redor depende da humanidade inteira. Percebe? Veja, isso não se tinha essa consciência há, sei lá, 200 anos não se tinha essa consciência plenamente. Percebeu? A consciência de que você é um ser incompleto. Você é uma parte de um todo muito mais amplo. É por esse todo que você é responsável, não por si próprio. Eu ouço hoje as pessoas, tá na moda, falar que fulano tem empatia. Descobriram a palavra empatia. Antiquíssima, agora descobri a palavra, mas todo mundo fala. Tem umas palavras que entram os bolsominions também descobriram narrativa. Né? Agora está todo mundo falando narrativa. Narrativa e empatia, são duas palavras da moda. Empatia não basta. Porque empatia, os charlatães da autoajuda, os carnais e o pessoal da educação, os charlatães de um modo geral que trabalham com autoajuda, os Cortella, etc., eles também utilizam. Empatia porque você tem a capacidade de fazer o outro, de pensar no outro, não é apenas no outro individual, que está na sua frente, naquele que você conhece, que você vê. É muito mais do que empatia. É universalismo. É saber que você
você faz parte da humanidade em todo. É você, diante de um cara que é racista, você se ofender. Eu tenho um pitaco lá, vocês procuram, que fala porque um bolsominion não pode ser meu amigo, em que eu falo, olha, eu não posso ter um bolsominion como meu amigo. Eu não aceito um amigo que seja racista. Porque quando você diz que é racista, você e eu não sou negro, por exemplo, você é contra mim, sim senhor. Porque você é contra a humanidade. Eu sou a humanidade, eu represento a humanidade, eu sou responsável pela humanidade. Essa consciência que falta. Essa consciência não nasce em árvore. Ninguém nasce com ela. Essa consciência é preciso muita reflexão, é preciso muito trabalho, é preciso muita educação. Essa consciência pode se apropriar. E veja bem, por isso que eu falei que eu não vou falar de Bolsonaro, nem do capital, nem de nada. Até o rico, até o dominador pode ter essa consciência. E passar por cima, mas pelo menos ficar com um pouquinho de remorso, que já é um passinho para nós. Percebeu? Nós não temos divulgado essa consciência, a consciência de que eu não existo no singular. A consciência do social. Sabe o que é a consciência do social? Socialismo. Isto é ser socialista. Quando me perguntam se eu sou de esquerda sim. Sou de esquerda porque eu não me preocupo com uma elite que manda e que domina. E não sou de uma elite do capital, nem da senzala, nem de coisa nenhuma. Eu sou um ser humano genérico, histórico. Questão de 2, 3 anos atrás, eu tive que mandar um amigo meu de 40 anos, porque num almoço, levantando do almoço, depois que tinha pago, graças a Deus, ele disse, ele finalmente teve a coragem, né, porque os imbecis agora perderam a vergonha, eles são imbecis praticantes, como eu venho falado, de dizer que ele era racista assim, que ele não gostava de negro. Tchau. Não é mais meu amigo. Eu não sou inimigo dele, eu vou fazer mal para ele, porque isso não faz parte do meu socialismo. Mas não quero ele como meu amigo. Percebeu? Se vê uma pessoa que vai prestar serviço na minha casa e diz que é bolsominion, tudo bem, presta serviço, eu te pago e tudo bem, mas saindo daqui, morreu. Eu não confio em você. Se você é bolsominion e acredita acredita num cara que é machista, que é racista, que é contra as mulheres, que é a favor do estupro, que quer armar todo mundo, e que diz que se morresse uns 30 milhões de pessoas não tinha problema nenhum, percebeu? Se você concorda com esse cara, e não tem essa conversa de dizer que ele não é assim, porque ele fala que é assim, e ele procura fazer assim, então você é meu inimigo. Você é inimigo da humanidade. Essa capacidade, veja bem, essa capacidade de fazer-se socialista é a capacidade histórica. Precisa muita educação, precisa muita reflexão. Precisa muita reflexão e precisa uma vida, uma educação que leve a isso. Percebe? Isso se faz pela ciência, pela razão. Percebe? Não é pela fé, pela piedade ou por qualquer pieguice. Eu não gosto do outro com medo de Deus, porque Deus pode me levar para o inferno. Eu não estou preocupado em fazer o bem para salvar minha alma. E nem estou acreditando nisso porque Moisés, que era um velhinho desgraçado e muito atrasado para os nossos tempos, falou. Ou Jesus Cristo, que naquela época também era atrasado, embora esse Jesus Cristo que a igreja coloca é um Jesus Cristo inventado. Ele não existiu desse jeito, ele existiu do outro. Muito mais legal do que esse Jesus meio boboca que tem aí. E veja, não estou ofendendo ninguém, hein? Não me venha com essa conversa de que eu fui agressivo, que eu fui ofensivo. Eu tenho direito de falar a partir da ciência. Se eu estou falando que o Cristo, vou explicar isso entre parênteses, que o Cristo que está aí é um Cristo boboca inventado pela igreja, porque eu tenho conhecimento histórico e eu fui à história e fui estudar a história para saber que a igreja inventou um Cristo sim para dominar. E que o Cristo verdadeiro, histórico, que a igreja nos propicia, é muito mais humano, embora restrito àquela época. Naquela época não dava para ter esse valor, por exemplo, que eu estou falando agora. Provavelmente.
Dava para ter um monte de valores. Tá? Mas dava para ter um monte de preconceito, por exemplo. Até contra os pobres. Que até na Bíblia tem. O preconceito de Cristo contra os pobres. Percebe? Então, não fala que ele foi agressivo, que ele foi... Não foi agressivo, não. É que as pessoas têm o direito de acreditar num Deus e acreditar num Jesus Cristo. Tudo bem. Eu respeito integralmente esse direito. Eu não tenho o direito de pedir para você que você me prove que esse Jesus Cristo existe ou não. Não tenho esse direito. Se eu fizer isso, eu estou sendo intolerante. É um direito seu, um direito privado. O direito de fé é um direito privado. Agora, assim como você tem o direito de acreditar nisso, eu, pela ciência, não questionando a tua fé, mas pela ciência, tenho o direito de ver as bobagens que determinada fé diz. Do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da fé, nada é bobagem. Do ponto de vista da fé, tudo é permitido. Do ponto de vista da fé, você tem todo... presta atenção, estou falando. Você tem todo o direito de acreditar na sua fé e eu respeito. Tem amigos maravilhosos que são cristãos, que são de todas as religiões. Respeito integralmente. O que eu não respeito é que hoje, e foi bom tocar nesse assunto, a pretexto da religião, se instaura o obscurantismo. Então veja, o socialismo é negado pelo obscurantismo. Tá? Porque o obscurantismo veja, é o uso da fé. O obscurantismo, o capital, os dominadores, eles utilizam-se da fé. Não vou dizer que é da ingenuidade, não. Porque fé, cada um tem a sua. Mas eles utilizam da fé, em vez de fazer com que essa fé fique no privado de cada um, eles utilizam ela como elemento no público. E aí dana tudo. Na fé você tem direito de acreditar que o cara chegou lá e o mar vermelho abriu. Você tem direito de acreditar tranquilamente, professar e rezar por isso, que foi Adão e Eva que foram os primeiros que fizeram no mundo. E que o mundo foi feito em 7 dias. Você tem todo o direito. Agora, quando você vem prevalecer isso, na escola, por exemplo, ou na educação dos mais jovens, você vem dizer que não é verdade aquilo que a ciência comprovou e mostrou, que é o fato de que o homem se origina das espécies anteriores ao macaco, aí você passou da fé. Você não está sendo laico, você está ultrapassando aquilo que a Constituição lhe garante. A Constituição lhe garante o direito de acreditar em qualquer coisa. Em Deus, em deuses, em mitologia, em horóscopo, entendeu? Em superstição, em unicórnios, o que você quiser. Agora, não coloca isso, e é um outro fator. A gente tocou nisso por acaso, mas é muito importante nós vermos hoje como se procura negar a cultura, a descoberta do homem. O homem não descobriu apenas coisas maravilhosas como chegar à lua, fazer transplante de coração, de repente achar inclusive uma vacina para o coronavírus, por exemplo. As pessoas não morrerem mais de tuberculose porque tem vacina contra a tuberculose. As pessoas não precisam ficar coçando como ficavam os reis há menos de 200 anos atrás. Que tinha que passar a vida coçando porque não existia nada para matar os piolhos. Hoje nós temos. Tudo isso é milagre do homem. Mas o homem não fez só isso. O homem produziu coisas maravilhosas. O homem produziu valores. Aliás, sempre foi a partir de valores. Os valores mais comezinhos. Eu quero um maior conforto, por exemplo. Mas valores, eu quero pensar na minha condição humana. Como eu posso ser melhor para o meu próximo e para o meu distante. Percebeu? Isso é construção. Tá? Hoje, por exemplo, eu não vou entrar nesse, é mais uma polêmica, não vou falar sobre isso. Mas é isso que nós temos. Sabe o que é isso? Esse valor, socialismo. Pois bem, então, socialismo e comunismo. Comunismo é isso e um pouco mais. Comunismo não é Stalin. Comunismo não é qualquer ditador, a Coreia do Norte ou qualquer coisa assim. Assim como vocês são espertos e falam que são liberais para dominar todo mundo,
Eles falam que sou comunista para dominar todo mundo também. Mas a verdade é outra. Vamos raciocinar, vamos pensar o que quer ser comum. Nos meus pitacos isso tem explicado, tá, gente? Tem inclusive um pitaco, se não me engano, é o número 2, que esses pitacos chamam-se neba, porque não é bem assim. Eu ponho uma proposição e depois nego ela. Então essa proposição é a seguinte: o comunismo é contra a propriedade privada. E eu vou lá e mostro que não é nada disso. O que acontece? O que é o comunismo? O comunismo já é uma reflexão mais avançada que não para nesse valor mais amplo e, no meu entender, radical. Gente, radical e das raízes, tá? Na imprensa, do modo geral, estão usando completamente errado essa palavra. Essa tal de Sara Giacomini aí, Sara, não sei que nome aí, diz que ela é radical. Não é radical não, ela é sectária. Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, tem um pedaço belíssimo que mostra a diferença entre sectarismo, que é uma seita, é seguir alguma coisa, e veja, por trás da seita tem sempre fé, crença sem discussão. Do radical. O radical vai às raízes das coisas, para saber quais são as determinações múltiplas que faz com que aquilo é daquele jeito. Eu sou radical. A verdade é radical, a ciência é radical. Então, pensando num conceito de socialismo, como aqueles que se preocupam com a humanidade inteira, que se faz. Veja, parece que a gente fica pequenininho, porque você é um miudinho, mas isso te dá uma grandeza muito grande. Mostra que, por menorzinho que você seja, você toca essa humanidade em alguma dimensão. Você não precisa ser um herói, um Napoleão, um Tiradentes, ou a Teresa de Calcutá, para você contribuir para a humanidade ficar melhor. Basta você ter essa preocupação em fazer alguma coisa, sentir-se responsável por isso. Esse é o socialismo. O comunismo vai um pouco além. Veja, eu estou usando esses termos de um modo preciso, amplo, diferente do que se usa normalmente na sociologia, na política, etc. Que se usa, não, tem múltiplos usos, inclusive contraditórios uns com os outros. Estou tentando pegar um uso que abarque tudo. O que é o comunismo? O comunismo se olha adiante. O comunismo só era possível, nesse sentido, só foi possível a partir da metade do século XIX, com a obra de um gênio chamado Karl Marx, que, veja, precisou dezenas de milhares de anos para o ser humano chegar a esse paroxismo da verdade, na verdade. E descobrir como é que se dá a dominação das pessoas numa sociedade, em especial na sociedade capitalista. Por isso é que ele é completamente ignorado. Não se fala, não se deixa falar. É o maior economista, o fundador da economia política, da verdadeira economia política científica. O Adam Smith também foi, tudo bem, mas quem funda realmente e resolve os próprios problemas do Adam Smith é Karl Marx. Quando ele mostra quem é que produz a riqueza. A riqueza é que faz com que as pessoas sejam dominadas uma por outra. No sistema capitalista, quem é rico manda no outro. Pronto. Qualquer um pode perceber isso. Ele descobriu. E descobriu por que existe a dominação de uma minoria sobre outros. Em síntese, ele descobriu que quem produz, veja, podia se desconfiar, desde Aristóteles se desconfia isso. O próprio conceito do trabalho como produtor do valor não é de Marx, é anterior, o Adam Smith já sabia disso. Mas ele vai descobrir como é que, ao produzir a riqueza, o trabalhador produz também a sua submissão. E aí vai ser o conceito que destrincha o trabalho. De que é composto o trabalho? Para trabalhar você precisa de meios de produção. Qualquer trabalho exige que você tenha alguma coisa para transformar. Meios de produção. Então, em qualquer trabalho você tem
o objeto de trabalho, aquilo que é transformado, e você tem as ferramentas que você usa para transformar um objeto de trabalho. Essas duas coisas se chamam condições objetivas, os objetos. Porque tem o sujeito, que é o trabalhador, e tem o objeto que ele transforma e produz um produto. Se ele não tiver meios de produção, objeto de trabalho, instrumentos de produção, que se sintetiza no termo sintético, meios de produção, se ele não tiver isso, ele não produz a sua vida. Ele não trabalha. O que acontece? Historicamente, esses meios de produção estão nas mãos dos que foram mais ladrões, dos que foram mais violentos, dos que foram mais rapaces da história, que se apropriou pela guerra, pela pirataria, pela escravidão, pela corrupção, pela grilagem. Os grandes proprietários de terra no Brasil são verdadeiros grileiros. Por isso que os negros hoje estão brigando com esse negócio de botar estátua para Borba d'Arte. Era um grande malandro, um grande pirata, que avançava na propriedade dos outros, propriedade dos índios, e matava. E os primeiros proprietários são proprietários da terra. Agora a terra é deles. Não daqueles que estavam aqui que já morreram, mas dos filhos deles. Por isso a necessidade de brigar pelo imposto sobre as grandes fortunas. Percebeu? E pela transmissão da fortuna. Esses têm as condições objetivas de vida. Os outros não têm. Quer dizer, as condições objetivas de vida não são comuns. Não são de todos. A vida todos têm, é comum, é parte do ser humano. Mas uma sociedade verdadeiramente socialista, verdadeiramente humana, que leva em conta os progressos da história e os seus valores, se preocuparia em que todos tivessem as condições de produzir a própria vida, as condições de vida, a propriedade dos meios de produção, não a propriedade da minha escova de dente ou a propriedade de uma casa para morar. E é isso que os liberais falam. Se a esquerda ganhar, eles vão pegar o teu automóvel. Nunca ninguém pensou nisso. O próprio Marx, muito antes de escrever o Capital, já dizia: ninguém quer pegar a propriedade de ninguém. Nós nem queremos pegar a propriedade dos meios de produção. Nós precisamos que esses meios de produção, não sei como, eu, Vitor Padre, não sei como, mas é preciso saber que são eles que determinam a injustiça na nossa sociedade. Porque a riqueza que é produzida pelas classes trabalhadoras. E quanto mais pobre, mais produzem. Nós somos classe média, somos associados do capital em grande medida. Nós somos responsáveis, em grande medida, pela exploração que existe aí. Não somos culpados, como diria a Martha Arendt, porque eu não faço isso por culpa, mas somos responsáveis. Assim como eu não sou responsável pelo assassinato, pelo estupro, pela violência, pela tortura que sempre fizeram contra os negros. Eu não sou culpado, mas sou responsável. Eu sou resultado disso. Eu tenho que pensar nisso na hora de dormir e ter um pouquinho de remorso. Eu sou resultado disso, sou responsável sim. Eu não estaria aqui se o negro não tivesse sido morto, se não tivesse passado por essa história. Então, essa é a condição socialista, de fazer-se universal. Comunista, querer uma propriedade comum de todos da vida, da produção da vida. De que forma? Não sei. Não é desapropriando. O autoritário, a burguesia pode fazer a revolução violentamente, porque a violência faz parte da sua concepção de mundo. O socialista não. O socialista tem que fazer com inteligência, ganhando as grandes massas pela educação, fazendo com que se mude a situação. Percebe? Então veja, isso é comunismo, em orgulho. E não é ilegal. Não existe na Constituição que é proibido o comunismo. Por que esses palhaços vêm dizer contra o comunismo? Como se comunista fosse ser culpado. E os professores têm vergonha quando se chamam de comunista. O que falta? Conhecimento. Apropriação de valores avançados, orgulho.
Precisamos sair do armário. Os imbecis, antes eles eram envergonhados. Eles, quando alguém falava alguma coisa, eles ficavam assim. Agora, com a internet e com toda essa gente que está aí, eles logo são reforçados. Então, eles são imbecis praticantes. É igual ao católico, que antes era que não é praticante, ele passa diante da igreja e faz o nome do Pai. Eu já vi gente fazendo o nome do Pai pequenininho assim, para não mostrar que é católico e que faz o nome do Padre diante da igreja. Ele tem todo direito. Eu fazia quando era católico. Percebe? Agora não. Agora o imbecil tornou-se imbecil praticante. Nós precisamos ser socialistas e comunistas praticantes. O que faz com que eles fiquem arrepiados? Os vermes estão aí. Então veja, deixa eu continuar. Nessa concepção do humano histórico, que, quando nós falamos que a gente precisa ser ao mesmo tempo socialista e comunista e se orgulhar disso, é essa condição, essa concepção que vai fazer com que a gente abrace uma concepção, não uma religião, não, uma concepção de mundo. Não é uma religião com dogmas que você crê, pode até ter tua religião. Não, você vai abraçar uma concepção de mundo que saiu da sua autônoma vontade. Você compreendeu e você quer. E você vai ser um ser realizado, que não vai precisar lutar por um céu ou por um inferno. Vai fazer-se humano histórico, fazer-se feliz. Percebe? Quando você faz isso, você jamais vai aceitar que numa sociedade se morra tanta gente só para dar lucro para o capital. Só. Então, você vai ver que tem valores mais elevados. A gente podia até dizer a imbecilidade teórica, a imbecilidade pedagógica, né? Dos amadorismos pedagógicos da vida, de fazer essa formação à distância, né? O Carlos disse que vão fazer um teste aí para ver o que as pessoas aprenderam, né? E tem muita gente que não teve acesso à internet. Não significa que os que tiveram acesso aprenderam alguma coisa. Porque o mais essencial não aprenderam. O essencial não dá para dar pela internet. Principalmente quando se trata de crianças até por volta de 13, 14 anos, quando está na fase de formação da sua personalidade. Tem uma neta de 4 anos que ela está tirando de letra, né? Eu falo, é isso, Tereza, vai dar e mostra para eles. Aprender, meu Deus. E ficam preocupados, mãe, vai perder o ano. 4 anos. Educação infantil. Eu falo, olha, falo para minha filha, inclusive, não se preocupa. E a minha filha, claro, está levando em conta tudo isso. Tem outra neta com... É bom para dar como exemplo. Tem outra neta com 7. Essa já está preocupada, mas eu falei, mas não se preocupe. Não tem que se preocupar. Eu entrei na escola, fui à escola a primeira vez, com 8 anos de idade. E não perdi nada por não ter tido educação infantil. Sabe por quê? Eu tinha tudo na roça onde eu vivia. Eu tinha meus 7 irmãos, eu tinha várias dezenas de primos, eu tinha um monte de gente, eu trabalhava na roça, eu ia nadar no córrego, eu andava a cavalo, eu andava com os carros, eu fazia tudo. Eu tive uma infância maravilhosa para depois aprender. Por que tem educação infantil? Porque não se tem mais aquela vida. Por que não se tem mais aquela vida? Porque o modelo é o capitalista. Que os pais têm que trabalhar. Vocês não estranham que, de repente, mesmo o pessoal de direita falam que precisa produzir mais creche? Por que produzir mais creche? Para ter mais gente e um exército de reserva maior trabalhando. Por que não penso em leis que façam com que o pai ou a mãe, ou um dos dois, não precisa ser os dois, mas pelo menos um dos dois,
possa ficar em casa com seu filho até os 3 anos de idade ganhando. Por que não é possível? Você se assusta. Dá para fazer sim. É só pegar os bilhões e bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e trilhões do que é gasto em porcaria. Tá? Não precisa nem mexer nos iates dos grandes milionários. Basta mexer um pouco menos do que isso. Dá para fazer. Porque não vamos lutar. Lutar por melhor educação é lutar também por menos horas de trabalho diário. Por pai acompanhar mais os seus filhos. Para ele ser um parceiro com os professores, não ficar brigando com os professores. E também para os professores trabalharem menos, terem mais tempo de estudar e não ficar brigando com os pais. E aprender melhor. Veja, só para dar um exemplo da aplicação de uma concepção mais avançada de ser humano, e eu encerro nisso, porque tem muita coisa para falar, mas eu vou encerrar com isso, dando um exemplo. Vamos ficar num exemplo, só como exemplo, eu não vou tratar de toda a problemática que está havendo com o ensino à distância, não vou falar, por exemplo, do ensino médio, do ensino superior. O ensino superior é diferente. Você ensinar matemática, você pode fazer à distância. Aliás, ensino à distância, nem se preocupar, o ensino à distância está aí. Nós estamos fazendo ensino à distância nesse momento. Ensino à distância para o adulto, ele pega a televisão e pega. Você pode organizar um pouquinho mais, ganhar um dinheirinho aí, tudo bem. Mas o essencial, que é a formação da personalidade viva do educando, formar um humano histórico, formar um socialista e um comunista, acima de tudo, que se preocupa primeiro com a felicidade de todos. Nesse momento teria fechado todo o comércio, tudo, desde o início. Essa pandemia já teria ido embora. Claro que aí nós precisaríamos ter um sistema diferente. Cuba, por exemplo, não tem lá. Não tem. Minha filha falou, teve um caso lá outro dia. Tá? Então, veja, para produzir isso, não é com o ensino tradicional de passar conhecimento. Conhecimento não se passa. Conhecimento se propicia a condição para o outro se apropriar. E a educação é muito mais que conhecimento. Conhecimento é apenas um pedacinho, nem é o mais importante. O ser humano, quando produz a sua existência, produz conhecimentos, não só conhecimentos, valores, crença, filosofia, arte, tecnologia, tudo, enfim, que constitui a cultura. Educação é a apropriação da cultura inteira. O que é a cultura? Cultura é o oposto da natureza. A natureza é o domínio da necessidade, necessariamente acontece, independente da vontade humana. Cultura é tudo aquilo que o homem produz. E tudo isso que ele produz, ele precisa se apropriar das gerações anteriores. Ele só se apropria por meio da educação. Porque quando ele nasce zero. Nasce como um animalzinho. Que nascia há 30 mil anos atrás. Hoje ele nasce desdentado, careca e analfabeta, como todo mundo. Ele passa a ser humano histórico quando ele entra em contato com todos os elementos culturais, conhecimento. A gente vai na escola para aprender somar, multiplicar, o português e a gramática, mas não vai na história para aprender a cantar, a dançar, que é a felicidade. Por que nós abandonamos isso? Só rico pode dançar, só rico pode usufruir da arte. O comunista não aceita isso. O socialista já não aceita. Ele quer que todos tenham acesso a isso. Percebe? E nós precisamos pensar nisso. Isso se chama educação. Nós não demos educação para as pessoas. É por isso que as pessoas são assim. É por isso que as pessoas são velhas. É por isso que as pessoas são bolsominions. Aliás, recomendo enfaticamente. Talvez enquanto eu falo, eu possa até pegar o link aqui para vocês, para botar aí. Eu escrevi um pitaco recentemente que se chama... Peraí. A máquina... tá lá. Quebrar a máquina de produzir bolsominions. Eu vou botar aqui na... Onde é que eu ponho aqui? Opa, ixi, saiu.
Acho que ele volta, acho que ele apertou. Apertou o botão. Estamos todos em êxtase aqui com essa aula, com essa palestra do professor Vitor Paro. Ele voltou. Ele voltou. Eu fui clicar lá no... É Live Comments que bota, né? Onde é que eu ponho aqui? Ah, não tem jeito para mim. Coloca no seu Face e a gente coloca depois no moto. Não, tudo bem. Bom, deixa eu continuar falando, depois eu coloco. Chama-se a máquina... quebrar a máquina de fazer bolsominion. Então vocês vão lá e vocês encontram. Por quê? É durante a sua vida que você se apropria de todos esses valores. Mas você não se apropria de uma forma autoritária. Tá? É porque fazer o educando, ou propiciar que ele se aproprie da cultura, significa fazer com que o ser humano se faça humano histórico. Então, o objetivo da educação, e esse é o conceito de educação, a apropriação da cultura, mas a apropriação é feita pelo próprio educando. Não existe eu educo fulano. Eu propicio condições para que o fulano se eduque. Então, como é produzir o humano histórico, é produzir um sujeito. Lembra quando nós falamos que a condição do humano é uma questão de vontade? O que sintetiza o conceito de humano histórico, eu não esqueci de falar, vou falar agora, o que sintetiza o conceito de humano histórico é essa palavra, sujeito. Sujeito não é apenas o ator ou o agente, ele não age simplesmente. Sujeito é autor, aquele que age seguindo a sua vontade. Então, esta é a condição humana, isso que sintetiza o humano histórico, que é diferente de qualquer outro animal, de qualquer outro ser na face da Terra. Então, a educação, ela tem como objetivo formar o humano histórico. Ela tem como objetivo formar o sujeito. Portanto, o educando tem que ser sujeito. Um ser de vontade. Portanto, gente, o educando só aprende se quiser. Se ele não quiser, ele não aprende. Essa é a grande verdade de toda a história e filosofia da educação. E de todas as ciências da educação. Vai a Piaget, Vygotsky, Vallon, Luria... Bistrat, Macarenco, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Rousseau, todos aqueles que trabalham na educação acabam chegando num ponto. Comprovadamente, tecnicamente, se o aluno não quiser, ele não aprende. Ele tem que concordar em aprender. Percebe? Então veja, se ele tem que concordar em aprender, eu preciso saber como fazer isso. Eu preciso saber levá-lo a ser sujeito. O adulto se faz sujeito fácil, porque ele já é um ser formado, ele já é sujeito, ele já faz operações abstratas. Uma criança de 3, 4 anos não faz. Você precisa ter um conhecimento técnico de educação, precisa ser educador para educar. Se você não sabe, se você não tem, não dá. Então, voltando ao nosso exemplo, só para ficar na educação infantil, que as pessoas estão morrendo doidas, imagine. Em vez... Mas podemos falar de educação, de ensino fundamental, do modo geral também. Em vez de você ficar preocupado, se você tivesse essa dimensão do humano, você veria que tem coisas humanas muito mais importantes, educativas muito mais importantes, do que esses examezinhos imbecis do SAEB, Enem, Saresp, essas coisas aí. Esses testes imbecis, com perdão do pleonasmo. Porque você estaria preocupado em formar o humano histórico. Tá? Se você está preocupado em formar o humano histórico, para se formar, precisa estar vivo. A prioridade é a vida. Então, malandro, primeiro a vida. O resto é lucro. De cara, você não ficaria preocupado com tantos dias de aula, de controlar professor burocraticamente, etc, etc. Se você, talvez, só dando um exemplo, não estou na Secretaria de Educação e não tem essa obrigação e essa responsabilidade. Mas talvez, se você, em vez de fazer essas bobagens que fizeram aí, provinhas, que coisa horrível. A gente procura
controlar a televisão, o computador das crianças, para elas não ficarem viciadas só em fazer aquilo, para elas se fazerem sujeito, para elas se movimentarem mais, para elas serem autores. Sim, a educação. A educação infantil, de aproveitar para a criança brincar em casa, pela internet. Veja, em vez de fazer isso, por que você não utiliza os professores para, de repente, entrar em contato com os pais? Quer fazer uma live? Faz com os pais. Para orientar os pais, que agora estão vendo que é dureza, ter a criança o tempo todo em casa. Para orientar os pais, para dar uma educação melhor. A essa altura, você já tinha há muito tempo se preocupado com o professor. Ele estaria trabalhando muito menos horas por aula, por semana. Ele teria muito mais condições de aprender, de ter acesso a livro, a cultura. Ele teria semestres sabáticos, por exemplo, para aprender mais. E esse professor teria condições de ligar amorosamente, conversando com os pais. Dizendo, olha, não bata nas crianças. Por exemplo, isso é um avanço histórico fantástico, você chega a isso. Porque às vezes os próprios professores não chegaram, ficam loucos para dar umas porradas nas crianças. Não bata na criança. Não dê bronca. Bronca é ferramenta de otário. Está lá nesse meu pitaco aí. Prometo que agora eu não vou sair da coisa, viu? Eu falei em pitaco de novo. Cadê o... Nós já colocamos, viu, o pitaco? Já colocou o pitaco? Já colocamos, já está aqui, viu? Beleza, então tá ótimo. Várias pessoas colocando. Então tá ótimo. Então veja, não dá bronca. Criança experimenta o adulto mesmo. E toda aquela coisa que eu coloquei nesse pitaco aí. Se você fizesse isso, você teria uma escola melhor, professores menos neurotizados, conheceria melhor os pais faziam melhor. Aí o ano! Se dane, malandro. O ano perdeu. E daí que perde o ano? Você está como aquele que caiu num precipício, né? Ficou pendurado na raiz e está chorando porque o celular foi lá para baixo. Se vira, meu filho. Trata de cuidar da tua vida para você não escorregar lá para baixo. Deixa o celular para lá. O celular já foi, é fatalidade, caiu. Não dá para pegar. Não dá para voltar o relógio. O ano que vem, você continua trabalhando. Lê meu livro, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, ou vê no meu próprio site, que tem algumas coisas ali, uma palestra que eu falo sobre os ciclos de aprendizado. E você vai ver que é uma bobagem essa de reprovar ano ou não. Pense numa outra forma. Você, como educador, e agora eu falo aos professores e professoras, pressione o Estado para dar melhores condições de trabalho. Eu ouvi falar que vai ter um ano a mais, isso eu acho propositivo. Ter um ano a mais, por exemplo, no ensino fundamental, 1 ano, 2 anos. O importante é aprender. Tá? Porque é o seguinte, veja, isso que é muito importante. Veja, a gente diz o ditado que se a vida te deu um limão, faça dele uma caipirinha, né? Então vamos lá. Essa pandemia podia servir para você descobrir certas coisas. Por exemplo, o nosso ensino é tão ruim, e quando eu falo isso, todos os professores já se ofendem. Por quê? Porque normalmente, quando se fala que o ensino é ruim, é para meter o pau nos professores. Não é nada disso. Eu não estou dizendo que os professores são ruins. Os professores são os verdadeiros heróis. Tem alguns pilantras, não tem dúvida nenhuma, como tem em todas as profissões. Tem alguns acomodados, tem alguns totalmente bolsominion. Tudo bem, mas veja. É ruim porque nós não temos objetivo. O objetivo da educação deveria ser educar, ou levar as pessoas a se apropriarem da cultura. A nossa educação não é feita para isso.
Tanto que se gasta rios de dinheiro para pagar um exame de SAEB, etc., e não se dá um centavo a mais para melhorar as condições de trabalho na escola. Faz mais de 70 anos que o Piaget falou que essa forma... O Piaget falou, e nessa época o Pistrac já falava com mais veemência ainda, com mais competência ainda. O Pistrac não. O Pistrac já fazia nessa época. O Vygotsky. Aprovaram. Nos primeiros livros do Piaget, que fala sobre o juízo moral da criança, ele fala, olha, a pior forma de ensinar é essa que fica o professor falando e um aluno ouvindo. Faz 70 e tantos anos. Tá? Ainda hoje, não, por causa da pandemia, milhões, dezenas de milhões de crianças vão lá se submeter, sem ter cometido crime nenhum, se submeter a ficar diante do professor que eu estou falando. Então, a nossa escola é tão atrasada em termos de metodologia, de tecnologia. Tecnologia não é internet não, viu? Tecnologia é, acima de tudo, um abraço no aluno, um beijo no aluno, a ternura com o aluno, para que ele queira aprender, porque quando ele quer aprender, ele faz tudo. Entendeu? É tão ruim que se você pensar direitinho e superar essas ruindades, não precisa de mais um ano, não. Em 2 meses você compensa toda a falta que te fez um ano inteiro. 2 meses não, mas você pode fazer em vários meses e compensar aquilo, fazer uma educação melhor. Por exemplo, fala assim, ó, já que teve a pandemia, é esse o negócio, já que teve o limão, vamos fazer a caipirinha. Já que teve a pandemia, vamos aproveitar e acabar com essa porcaria desse ensino, fazer ensino melhor? Só para compensar o mal que a pandemia fez? Eu acho que a solução é por aí. Mas veja, tem que ser orientado por princípios de socialismo e comunismo. Eu falava agora há pouco que esses mentecaptos da escola sem partido se grilam, que eles odeiam na escola. Marxismo e Paulo Freire. O que é uma pena, porque eles estão completamente errados. Queria que tivesse marxismo na nossa escola e que tivesse também Paulo Freire. Praticamente não existe. Tá? Claro que aqueles que usam vai falar que eu estou ofendendo. Eu estou falando da imensa maioria, eu sei que não existe. Tá? O que nós temos que fazer? Marxismo e Paulo Freire. Diálogo, tá? Socialismo completo e comunismo. Apropriar-se da realidade. Eu quero ver quando a imensa maioria da população souber cientificamente que o imposto que lhe dá educação, e às vezes ruim, que lhe dá saúde, que lhe dá a rua, que se utiliza para corrupção, que se utiliza para tudo, esse imposto saiu do lombo dele. Que não é o capitalista que paga imposto, não é a empresa que paga imposto. Porque o imposto é parte do trabalho excedente produzido pelo trabalhador. O capitalista pega esse imposto e passa para o governo governar em nome dele. E para fazer algumas coisas o capital não tem condições de fazer. Quando todo mundo souber, eles vão pegar esses impostos todos e vão destruir. Tá? Essa ignorância é muito grande. Ninguém leva isso em conta. Só para dar um exemplo, eu vi uma vez uma pessoa que eu gosto muito, que foi meu candidato a presidente da República, inclusive, numa entrevista em que a beócia da entrevistadora, ou do entrevistador, não me lembro, falaram, mas aí você vai punir os empresários por conta do imposto? E era uma pergunta bem filosófica mesmo, bem sobre... Ele pega e responde, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai compensar. Tem que compensar com ele, tem que falar de carro, minha filha. Você tá besta. Quem disse? Quem falou que é o empresário que produz aquela riqueza, aquele valor que ele utiliza para pagar? Quem disse que foi? Vai estudar um pouco, moça. Existe ciência provando isso. Como existe ciência provando que a água é H2 é oxigênio mais hidrogênio na razão de 1 para 2, existe provado cientificamente que quem produz o dinheiro que vai para os impostos é a classe trabalhadora.
Você duvida? Vem cá, vamos sentar e vamos raciocinar. Porque Marx só não se sustenta simplesmente porque ele é proibido. Na faculdade de economia não se estuda Marx. Eu fiz uma faculdade de educação na USP. Primeiro texto, eu fiz desde o primeiro... Foi só na década de 80 e pouco, é que teve um texto do Marx na bibliografia da pós-graduação. Fica apaixonado de ver todas as bibliografias. Eu fui o primeiro a botar um texto do Karl Marx. Como é que você pode pensar a vida, a produção da vida, sem a ciência política? Percebeu? Isso é grave. Isso é o essencial que está por trás de tudo. Por enquanto é isso, gente. O nosso tempo já foi. Mas culpa dos mediadores aí que deixaram eu continuar falando. Então... Não, pode falar a noite toda que, olha, as pessoas estão acompanhando aqui. Estamos todos... Uma pena que eu não posso ler tudo que está escrito aqui. Em êxtase, sim. Você vai ler muitos elogios. Olha aqui uma pergunta. Professor, esse tema não deveria ser discutido, por exemplo, no ensino médio? Claro, no ensino médio seria maravilhoso. Não tem dúvida nenhuma. Tem várias intervenções aqui, Vitor. Mas, de alguma forma, isso devia ser feito desde criança. Tá? Pois não, fala, Carlos. Vitor, primeiro nós temos aqui uma surpresa para você. Nós vamos colocar uma pessoa aqui na live que vai fazer uma saudação para você, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Mas antes eu queria... Você, nas suas intervenções, teve uma que me chamou muita atenção, quando você falou mais Marx, mais Paulo Freire, e, por coincidência, eu faço muito esse debate quando a gente debate e discute o Escola Sem Partido, quando eu faço enfrentamentos com esses setores que defendem o Escola Sem Partido, ideologia de gênero, e eles falam exatamente isso, que a educação brasileira é dominada pelo Paulo Freire, pelo marxismo cultural. Eu digo o seguinte a eles nos debates: olha, se realmente fosse isso, ainda bem, na verdade, não é bem que poderia ser, né? Porque se a nossa educação fosse dominada por Paulo Freire, por Marx, vocês nem existiriam. Mas, infelizmente, não é, como você disse no primeiro texto que você foi ver. Provavelmente eles existiriam, mas defendendo outros princípios. Exatamente. Eu vou colocar aqui, então, a surpresa de hoje. Aqui, olha, quem está aqui, nosso querido professor Flávio, direto da Federal do Rio Grande do Norte. Ele vai fazer quanto mais você reza, mais lá no interior a gente fala, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Boa noite, Flávio. Fala, Flávio. Flávio, boa noite. Obrigado. E veja bem, assombração careca ainda por cima. Não é qualquer assombração. É um prazer estar ouvindo você, Vitor. Eu acho que quanto mais a gente escuta as suas colocações, mais a gente aprende. Amanhã a gente tem reunião do GEPAI e hoje, para mim, já está sendo uma prévia. Parabéns aí. Parabéns ao Carlos. Parabéns também aos dois Gianazzi, né? A família Gianazzi por essa oportunidade. Valeu, um abraço grande. Obrigado, Flávio. O Flávio estava falando aqui, fazendo intervenções também, viu? Celso, você queria fazer um convite, uma intervenção? Primeiro falar foi maravilhosa essa aula magna que nós tivemos aqui com o professor Vitor Paro, falando, né, fazendo essa explanação humanista, nesse momento crítico que a gente vive na nossa sociedade. Tem a crise da pandemia do coronavírus, mas tem essa crise social e política muito intensa, né, professor Vitor Paro? E nós gostaríamos de convidar a todos que estão nos acompanhando aqui, porque a gente amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem um ato live que diz que nem plantão, nem volta às aulas, salvar vidas na educação, contra as medidas da Secretaria aqui Municipal de Educação, mantendo os profissionais da educação, quadro gestor, o quadro o quadro da apoio de educação, os ATEs das escolas, quase 20 mil servidores ficando nas escolas desnecessariamente, sendo submetidos ao contágio do coronavírus, que eles poderiam estar fazendo esse trabalho via remotamente, no teletrabalho. Então, e nem volta às aulas nesse momento, que a gente nem atingiu o pico, né, dessa pandemia,
E a gente já está falando, o governador falando, o prefeito falando, e volta às aulas aqui. Então, a gente vai fazer um grande ato live aqui no Facebook, as pessoas puderem acompanhar, Carlos Janazzi /oficial, e Celso Janazzi, nas duas páginas a gente vai fazer um grande ato contra essa medida irresponsável e criminosa tanto do governo do estado como da prefeitura de São Paulo, colocando a vida de pessoas, servidores públicos da educação em risco. Então, estão todos convidados, a gente espera vocês da manhã. E obrigado pela grande aula magna, professor Vitor Paro. Isso, para mim é um prazer. Eu tenho feito vários lives aí para escolas, sempre que é possível divulgar. O meu papel é esse. Eu já escrevi bastante livros, já não estou fazendo mais pesquisa de campo, parei. A última foi esse livro, Educador Artesão Operário, e eu estou agora escrevendo e divulgando. Eu acho que o meu trabalho é divulgar sempre, e o meu público são os professores e professoras da escola básica. Por isso que Professor Vitor Paro, a gente vai correr atrás dos seus pitacos e das nebas, né? Vamos rever as nebas. As nebas, os nebas. Tem fora das nebas também, tem outros aí. Porque não é bem assim, né, professor Vitor Paro? Neba não é bem assim. O Carlos deve ter recebido algum neba no trabalho dele. Eu corrigi o trabalho e botava neba. As pessoas fizeram tanta propaganda desse neba, eu falei, vou escrever o neba, né? Porque, sabe por quê? Para compreender o Marx e o Capital, eu sempre falo, a primeira coisa que você tem que fazer é desaprender o que você aprendeu no senso comum. Porque tem tanta bobagem dita no senso comum que uma forma de você fazer com que as pessoas compreendam coisas importantíssimas, como o conceito de valor de uso, são conceitos, depois de descoberto, facílimos, belíssimos. A realidade é muito bonita. O Marx descobriu coisas maravilhosas sobre o real, que fica encoberta, né? Assim como ficava encoberta pela igreja o fato de que a Terra girava em torno do Sol. Demorou séculos para a igreja permitir isso, e matou muita gente, pondo fogo na roupa das pessoas. Hoje o Capital faz isso com o conhecimento. Então, esse é o problema. Mas eu estava falando do NEBA. Os NEBAs, por enquanto, só tem sobre economia política. Eu vou botar outros NEBAs aí também. Mas fora dos NEBAs tem outras coisas ali, sobre educação, sobre religião, sobre vários assuntos ali que podem interessar. Tá? Vitor, olha, é muito importante esse contraponto que você faz, essa coragem de debater, de afirmar o socialismo, o comunismo, o Marx, principalmente no momento em que muitos setores da esquerda recuam, as pessoas ficam com medo de falar de Marx, de Paulo Freire. Então você faz um contraponto e oferece muitos elementos para que as pessoas possam fazer esse enfrentamento, principalmente nesse momento tão difícil da história do Brasil e do mundo, com o crescimento da ultradireita, dos protofascistas, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, esse contraponto que você faz é muito importante, de afirmar os valores do socialismo, do comunismo, de Karl Marx. Isso é fundamental no momento como esse. Nós não podemos ter medo de dizer que nós somos socialistas. Não, de jeito nenhum, não fiz nada de errado. Pelo contrário, eu estou preocupado com a coisa certa. Eu acho que... mas isso é importante. Eu pego o exemplo dos gays. Os gays, por exemplo, enquanto ficaram no armário, ninguém fez nada para eles. Tá? Ninguém foi ver o absurdo que era e ninguém procurou fazer com que esse valor... Porque não basta criar o valor tem que se disseminar, tem que ser publicizado, tá? E veja, embora sempre tenha sido um absurdo a perseguição da comunidade gay, do homossexual de um modo geral, as pessoas ficavam com vergonha de ser homossexual. Saíram do armário literalmente. Não aceitaram os nomes de viado, de fresco, de tudo que lhe davam. Se chamou de gay e assumiu. Olha que coisa maravilhosa. A construção desse valor na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade muito melhor do que a sociedade de 30 anos atrás, por exemplo, em termos humanos, por conta do trabalho, da luta, da coragem que eles tiveram. Mesma coisa com as mulheres.
Mesma coisa o negro está fazendo cada vez mais agora. Nós temos que abrir, que falar. Tem que falar. Você veja, quando você chega a essa descoberta, e eu não consigo pensar um professor que não tenha isso, eu vou usar 2 vezes a Martha Arendt agora. Eu já falei agora há pouco do aspecto da diferença entre culpa e responsabilidade, né? Eu não tenho culpa da escravidão negra, tenho vergonha, mas tenho responsabilidade, eu sou produto daquilo. Então, essa responsabilidade eu só posso ter quando eu faço parte do mesmo corpo do negro. Eu, o negro, o mulato, com mais preconceituoso que seja esse nome, todas as raças humanas, o índio, as raças não, as várias formas de etnias, todos fazem parte da humanidade. Então você tocou no negro, tocou em mim. Isso tem que ser literal, não é força de expressão. Nós somos bilhões. Se você não tem essa consciência, você não é capaz, por exemplo, de sentir remorso pelo fato de ser classe média. Eu gosto muito do G.C. Souza, que mostra isso. Tem coisas pungentes do G.C. Souza, quando ele fala, por exemplo, do morador de rua, que antes chamava mendigo, né? Mendigo. Então, o mendigo que vai e te pede uma esmola, acabando com a sua dignidade, pedindo desculpa por estar te pedindo uma esmola, quando você que devia pedir desculpa para ele, porque você é responsável por ele estar lá. Nós fazemos parte desse mundo que o oprime. Nós temos que fazer alguma coisa ao nosso alcance. Cada um tem que fazer mais ao nosso alcance. E o que o educador pode fazer ao seu alcance, por isso o educador é uma figura, eu acho que tem a maior potencialidade de ser feliz, é um educador. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa fazer muita coisa. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Esse sentimento do social, o sentimento do outro. E aí eu fecho esse pensamento com uma frase da Hannah Arendt, que não era marxista, percebeu? Mas era uma grande mulher, era uma grande personalidade, inteligente, não ia pelo obscurantismo, pela fé, pela crença simplesmente, ia pela razão, pela ciência, pelo desvendamento do real. E tinha esse espírito de... Veja, talvez não soubesse, mas ela era socialista. Ela diz o seguinte: qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças. E é preciso proibi-la de ter contato com ela. Veja, é essa a responsabilidade do... Não, o final é o seguinte: é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Qualquer pessoa que recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças. E é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Eu acho que as pessoas deviam pensar nisso. Isso é muito verdadeiro. Não é verdadeiro porque eu falei. A diferença entre a fé e a ciência é essa. A ciência você tem que acreditar em quem falou. Você tem que tomar como dogma. É fé e acabou. Se um cara chega para você que diz que você, para pertencer a essa religião, você tem que acreditar que um ser lá na Palestina, em Jerusalém, ressuscitou, depois de morto, subiu de novo, ressuscitou e ficou em vida de novo, você basta crer, acabou. No domínio da ciência, não. No domínio da ciência, você tem condições de chegar e provar que isso de fato é. Percebe? Então, não é por fé que você vai ser socialista. Você pode até ter uma crença, uma concepção de mundo, um ideal que te emula, que te ilumina, que te faz ir avante. Sem dúvida nenhuma. Uma concepção de mundo. Mas não é fé. Não é fé inabalável. Não é cânon de uma igreja, não é um dogma. Qualquer um
até os economistas podem ter acesso à compreensão da economia como ela verdadeiramente é. E a compreensão tanto do socialismo quanto do comunismo. Percebe? Quando você tem essa compreensão, fica muito mais fácil ser professor, mas fica muito mais responsável, mais pesado ser professor. A cada momento você vai querer fazer melhor. Você sabe que não existe perfeição, mas a cada momento você vai estar se sentindo bem, por estar fazendo o correto. Não porque uma igreja quer, porque você vai para o céu, ou egoisticamente nas autoajuda. Por que a autoajuda é uma coisa tão comum, que está substituindo, em certo sentido, as religiões? Porque é de um egoísmo tremendo, é para você se fazer bem a si mesmo. Eu quero me autoajuda. Que autoajuda, malandro? Você tem que ajudar os outros. Você tem que ajudar a humanidade inteira. Não é se fazer bem para você. Saia de você, faça alguma coisa pela humanidade inteira. Seja socialista, você vai fazer os psicanalistas morrerem de fome. Entendeu? Mas é por aí. Vitor, só mais uma pergunta para você falar. Depois eu vou ter acesso a essas perguntas todas, não para responder, mas pelo menos para refletir. Ver, né? Não, uma que eu quero fazer para você em relação ao Antônio Cândido, tem uma frase muito importante sobre o socialismo. Ele diz que os valores do socialismo são valores vitoriosos. Conheço. No mundo capitalista, inclusive. Conheço essa frase. A redução da jornada de trabalho, férias, né, todas as conquistas trabalhistas, uma boa parte delas foram fruto da luta dos socialistas e nós incorporamos isso no mundo capitalista, inclusive. Sem dúvida nenhuma. Essa resposta do Paulo, do Antônio Cândido foi belíssima. Eu dou sempre essa resposta. As pessoas falam exatamente aquela coisa, mas não dá para fazer nada, porque eles estão aí. Não, meu filho, não é bem assim. Essa desculpa é esfarrapada. Por mais que você não saiba, é esfarrapada. Porque senão a gente vai lá, não dá para fazer nada. A gente tem que trabalhar 18 horas por dia. No começo do século XIX era assim. 17, 18 horas, era pouco mais de 2 séculos. Um século e meio atrás, era 16 horas de trabalho. Por que nós temos 14? Porque o capital é bonzinho? Não, porque ele, para funcionar, nós só permitimos que ele funcionasse fazendo pressão. O número é importante. Tá? Eles têm armas. E podem, com essas armas, fazer muito, mesmo sendo minoria. Mas nós temos o número. Nós temos que conquistar corações imensos. Eu vi uma colaboração importantíssima aqui da Joveni Fernandes. Educação sempre é caminho. Tenho saudade dos grupos de mães. Olha, os grupos de pais e mães do tempo da Erundina. Eu vou falar já de uma experiência. Grupo de mulheres em prol da comunidade é um denominador comum. Onde eles faziam uma escolinha com cadeiras e mesas de tijolos, a associação dos moradores. Onde quem sabia mais era o professor, de bom grado. Onde após as aulas discutiam política para saber como enfrentar a politicalha. Quanta saudade da luta pelo saber. É muito bom ensinar para quem deseja aprender pelo método de saber. Aí eu vou fazer uma propaganda de uma obra minha, que eu acho de uma das mais importantes. Olha, chama-se Qualidade do Ensino e a Contribuição dos Pais. Esse livro estava esgotado, sendo vendido caríssimo aí pelas livrarias. Eu consegui fazer uma reedição agora, mais de um ano e pouco atrás. Esse livro mostra exatamente isso. Como nós precisamos dos pais. Nós precisamos da aliança dos pais. Nós precisamos que os pais gostem da gente, gostem da escola. Nós precisamos ser o suficientemente políticos para que os pais, quando nós fizemos passeatas, ele vai junto com a gente. E não ficar ouvindo os boixá e os calhordas da imprensa dizendo que o professor não está pensando nas coitadas das crianças, como se fosse culpa dos professores. Percebeu? Mas é preciso abraçar o pai. É preciso... E esse livro aqui é uma experiência maravilhosa, de uma pesquisa que eu fiz, de uma experiência, numa escola pública municipal de São Paulo, durante o governo do Pita, não precisa falar mais nada, e que foi feito um trabalho belíssimo com os pais participando, tá? E a escola ficou uma beleza, pagava a pena ver aquela escola, porque foi feito levando em conta a necessidade dos pais. Os pais precisam ser seus aliados. Eu tenho vários livros falando sobre o direito do pai participar. Esse livro procura falar
da necessidade de que o pai participe. Percebe? Então, eu recomendo para vocês para verem isso aí. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Muito elogio, que bom, hein? São várias intervenções, você vai poder ler todas depois, lá no YouTube, a gente vai te mandar o link. Muito obrigado mesmo, olha, foi Fique à vontade. Um bálsamo aí para todos nós, e isso reafirmou a nossa luta em defesa de uma nova sociedade, de novos valores, e para fazer... E vamos lutar pelo socialismo e pelo comunismo, sim, senhor. Sem medo. Sem medo. Para saber o que é, explicar para os outros o que professor. Hã? A sua aula nos motiva a continuar lutando. É claro que não é fácil fazer, como eu estou falando, com toda essa radicalidade, mas eu estou num ambiente que isso é propício, fazer para um ou dois pais. Mas você pode fazer em termos de pergunta. Realmente socialismo é isso? Você já ouviu falar em socialismo? Ou nem precisa falar a palavra socialismo, mas vai aos poucos. Você consegue fazer isso, tá? Que é disseminar uma concepção de mundo mais avançada. Então, a lição de casa aqui é ler os livros do Vitor Paro e ler também, já para começar, o Manifesto Comunista. Eu até vou pegar o meu e já vou dormir lendo ele hoje. Viu, mas não esqueçam principalmente dos pitacos, que os pitacos são textos curtinhos, que as pessoas leem. Pode botar lá a curtida para eu saber que vocês leram, eu fico muito feliz. Mas leiam os pitacos, que são textos curtos. O texto mais comprido é esse do... quebrar a máquina de fazer bolsomínio, ele ficou um pouco maior, com 2.000 palavras. O outro é tudo com 1.100 palavras no máximo. Obrigado. Tá, e amanhã o nosso ato live, como já fez o convite aqui. Eu já compartilhei no meu Face lá. Às 11 horas da manhã, todo mundo entrando lá no aplicativo, no site, no YouTube, enfim, no nosso Face, para... É um ato de resistência contra a favor do fechamento das escolas e contra a volta às aulas. Muito obrigado, Celso, vereador Celso Genasi. Obrigado, Vitor. Obrigado, Carlos. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram.